E aí galera, beleza? Aqui é o professor Luciano e vamos com mais uma videoaula. O tema da nossa aula de hoje vai ser coesão e coerência textual, que é um tema bastante abordado em vestibulares, em vestibulinho, em concurso público. Então a gente vai ver um pouquinho como é que funciona na prática a coesão e a coerência textual e por que que elas são tão importantes dentro do texto, beleza? Então vamos lá para mais uma aula. Então agora vamos ver um pouquinho sobre coesão e coerência textual. Coesão e coerência. Então eu falo o quê? Que eles são os elementos fundamentais na construção de um texto. Por quê? Ó, para que um aqui, ó, por exemplo, ó, encaremos essas interrogações como algum método e com um pouco de calma. Quando falamos em sustentação ou em ponto de apoio, estamos falando em base institucional, legitimidade. Ao mesmo tempo, estamos falando em fonte de recursos, em viabilidade financeira. A sustentação deve ser compreendida no plano político e também no plano econômico. Então, quando eu coloco aqui, ó, essas interrogações, essa expressão, essas interrogações, eu estou fazendo o quê? Fazendo referência às perguntas que outras pessoas fizeram. Então, isso é quando eu falo de referência, isso é uma coesão referencial, é quando eu faço referência a algo que já foi dito. Eu não preciso pegar e repetir palavra por palavra, pergunta por pergunta. Eu coloco essas interrogações, que aí dentro do contexto já vai ter um sentido. É porque aqui a gente tem uma parte do texto, mas se pegando o texto todo, faz sentido aqui, entendeu? Porque eu já estou falando de uma interrogação que foi feita anteriormente. E aqui, ó, repetição de um nome ou de parte, que também entra como referencial. Ó. A educação para o consumo deve ser o foco da discussão sobre publicidade para o público infantil. A proibição desse tipo de publicidade não é a saída mais adequada. Então, ao invés de repetir de novo publicidade para o público infantil, eu pego publicidade que eu já sei pelo texto, pelo trecho aqui, que está se referindo à publicidade para o público infantil. Então, é isso quando eu falo, ó, estou fazendo uma referência, mas eu não preciso copiar tudo de novo. Ó, quando eu falo também de numerais, ó, o presidente da comissão considerou duas reflexões. A primeira, se desejamos uma sociedade pautada em ter ou no ser. A segunda, se as crianças têm pensamentos críticos em relação aos estímulos a que estão sujeitas. Então, por que que o numeral, ó, quando eu falo primeiro e segundo, eu estou falando que o primeiro e segundo é sobre as reflexões que o presidente da comissão considerou. Então, o numeral também ele pode fazer referência. Tá vendo como não vai ser só as conjunções que vai fazer parte da coesão? Então, quando eu falo assim de referências, eu tenho vários jeitos. Isso entra na coesão porque elas estão ligadas de algum jeito. Ó, uma palavra síntese, ó, ressaltou ainda que a iniciativa tem o respaldo da Constituição Federal. Então, quando eu falo a iniciativa é um conjunto de medidas que foram tomadas. Então, ao invés de detalhar tudo, eu só coloco que é aquela iniciativa. Então, eu pego uma palavra síntese para me referir a um conjunto de decisões que foram tomadas. Aí eu tenho também a elipse, que é praticamente que a gente tem também figuras de linguagem, que é a omissão de uma palavra. Ó. A missão primeira da publicidade não tem nada a ver com sustentar a imprensa, mas com alcançar seus clientes onde quer que eles estejam. Isso não a torna feia nem bonita, apenas é o que é. Eu coloquei aqui o publicidade entre parênteses só para ver. Eu não coloquei a palavra publicidade, mas quando eu falo apenas é o que é, eu sei que eu estou falando da publicidade. Então eu vou omitir o termo, não preciso repetir, porque dentro do contexto já fica explícito de quem que eu estou falando. Quando eu falo também de associação, ó, um termo retorna ao outro por terem em si uma relação de sentido naquele parágrafo, naquele determinado contexto. Por exemplo, ó, a boneca representou um marco na indústria de brinquedos brasileiro. É o primeiro produto de sucesso cuja estratégia publicitária não contemplou a televisão. Então, esse produto, eu estou associando a palavra produto, eu sei que qual que é o produto que eu estou falando? É a boneca. Então, eu faço uma associação a um termo anterior. Então, eu estou me referindo à boneca, mas eu não preciso repetir a palavra boneca. Por que que a gente fala muito dessa questão de referência, gente? Só para ficar um pouquinho mais claro para vocês. A gente fala dessa questão de referência, assim, da coesão referencial, é porque às vezes se você ficar repetindo um termo muitas vezes, vai ficar cansativo o seu texto. Então, o texto ele tem que fluir de uma coisa, tem que ser aquela coisa leve, aquela coisa que flua de uma maneira mais dinâmica. Então, se eu começo a repetir demais um termo,
Então aí ele vai ficar o termo cansativo. Então a coesão ela serve para isso, para que seu texto não fique aquela coisa repetitiva. Então quando eu falo de associação, em vez de ficar boneca, 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 eu coloco produto, pronto, eu já dei uma quebrada. Porque às vezes uma repetição, repetir muito um termo, torna o texto um pouco cansativo de ler. E palavras ou expressões sinônimas ou quase sinônimas, ou seja, que tenham algum sentido entre elas. Ó, exemplo, o primeiro produto de sucesso cuja estratégia publicitária não contemplou a televisão. Sua mídia foram os vídeos gravados por youtubers, crianças e adolescentes. Então aqui ó, eu pego a palavra televisão e a palavra mídia. Tanto as duas, assim, eu posso, em vez de repetir a televisão, por que elas são sinônimas entre si? Porque a televisão ela é um tipo de mídia. Só que nesse caso, então, as palavras são sinônimas entre si, ou quase sinônimas, porque televisão e mídia que é quase a mesma coisa, porque a mídia eu tenho diversos tipos de mídia. A televisão é uma delas, youtuber é uma delas, que é a internet, eu tenho a mídia impressa. Então a televisão ela é um tipo de mídia, por isso que a gente fala que pode ser palavras sinônimas ou quase sinônimas. E a nominalização, o que é? Ó, ocorre nominalização quando se emprega um substantivo que remete a um verbo enunciado anteriormente ou vice-versa, ou seja, um verbo que remete ao substantivo ou um substantivo que se remete a um verbo. Por exemplo, ó, a publicidade infantil deve ter regulamentação legal, porque publicar para crianças sem avaliar os efeitos pode significar risco. Então, esse publicar, ele faz a referência ao que? Ao substantivo publicidade. Então, é isso que é a nominalização. Eu pego um verbo e vou associar ele ao quê? É a um substantivo que já é empregado. Então, ele vai fazer uma referência a um substantivo, ou vice-versa. Pode ser um verbo que já foi usado na frase, depois um substantivo para fazer referência ao verbo. E agora, gente, a coerência. A gente falou um pouco da coesão. Então, a gente viu que a coesão é a parte interna do texto. É a parte que é responsável pela parte interna do texto, pela ligação, pela fluidez. E a coerência, por sua vez, a gente fala que a coerência é mais um pouco a parte externa do texto. Então, a coerência, ela é responsável pelo sentido do texto, pela organização das ideias. Porque não adianta, gente, eu pegar um texto e eu usar os conectores, usarem toda aquela normalização e tal, mas se eu não colocar o meu texto numa sequência lógica, o meu texto ele precisa ter uma sequência lógica. Então, quando a gente fala de coerência textual, é justamente isso, é a sequência lógica dentro do meu texto. Ó. A coerência, porém, não ocorre isoladamente. Ela pode acontecer tanto internamente no texto, ou seja, dentro do espaço textual delimitado, como externamente, quando depende de elementos extrínsecos para atribuição de sentido. Quando eu falo assim interno, então é a questão de colocar as ideias em ordem, mas às vezes também ela depende de fator externo, porque ela vai depender o quê? De você conhecer o contexto daquele texto. Então, eu tenho esses dois fatores para que eu tenha essa coerência. Então, a coerência ela é isso. Então, o texto ele pode ter o quê? Então, assim, só você usar os elementos de coesão não garante que o seu texto vai ter coerência, que ela vai cuidar o quê? Ele vai cuidar do sentido, vai cuidar da ideia, de como você vai organizar essa ideia. Então, aqui, ó, coerência interna. Ó. Para se estabelecer uma coerência interna no texto, é necessário atentar a 4 requisitos. Então, tem a continuidade, progressão, não contradição e relação. Então, o que é a minha continuidade? A continuidade ocorre normalmente em razão do progresso das ideias, a qual se faz com o uso de pronomes, sinônimos ou outros conectores. Então, a continuidade é o quê? É quando eu uso os pronomes, os conectores que a gente viu dentro da coesão. Então, assim, que ele vai fazendo com que o meu texto tenha uma continuidade, com que o meu texto flua de uma forma contida, não fica aquela coisa quebrada, que o meu texto seja não várias coisas quebradas. A progressão é o conjunto de novas informações. Ó. O progresso, por sua vez, em muito se relaciona à continuidade. Os dois estão perto ali. Ó. Enquanto a continuidade permite a compreensão dos elementos já apresentados, a progressão possibilita o acréscimo de novas informações, sem que ela prejudique o sentido do texto. Então, a progressão é isso. É quando eu vou colocando novas informações no texto, vou colocando novos elementos, se for uma narrativa, novos personagens. Então, eu vou colocando novas ideias dentro do texto. Então, essa progressão ela precisa existir para que a sua ideia flua. Então, a progressão é diferente da continuidade. A continuidade é o quê? Só é como eu vou fazer com que a minha história vire um todo, que ela se encaixe, que ela vá se encaixando.
A não contradição, as ideias constantes no texto não devem se contradizer, ou seja, quando eu vou falar de um texto, por exemplo, se eu vou falar de um artigo de opinião, então, eu tenho também ó, a não contradição, que é o quê? As ideias constantes no texto, ela não deve se contradizer, ou seja, eu não posso ter ideias contrárias dentro do meu texto. Por exemplo, se eu for fazer uma narrativa, eu não posso falar anoiteceu e o sol brilhava intensamente. Porque se está de noite, o sol não brilha. E se eu for falar de um texto dissertativo, por exemplo, onde a gente trabalha com ideias, eu não posso apresentar uma ideia e depois eu mesmo ir lá e contradizer, falar que aquilo que eu coloquei no texto é uma inverdade. Porque perde o sentido do texto. Se a questão do meu texto é convencimento, eu vou ter que colocar minhas ideias em ordem de forma que eu não contradiga aquilo que eu já disse anteriormente, que eu não negue aquilo que eu disse anteriormente. Então, isso é muito importante dentro do texto, que ele tenha uma coerência dentro das ideias, que ele consiga, que ele não contradiza, que ele tenha uma lógica dentro. Eu não posso falar uma coisa no texto e depois falar o contrário daquilo que eu disse. E a relação, ó, não se deve introduzir conteúdos que não se relacionem minimamente um com os outros dentro do texto. Então é muito importante também, quando eu vou colocar elementos novos no texto, eu tenho que ver se esse elemento novo que eu coloquei, se ele tem a ver com aquilo que eu estou querendo passar. Por exemplo, se eu vou falar do meio ambiente, por exemplo, eu estou fazendo um texto sobre o meio ambiente. Tá, aí se de repente eu coloco alguma coisa sobre economia que não está ligada no meio ambiente, não vai fazer sentido, entendeu? Então, assim, quando eu falo da relação, então aquilo eu vou ter que olhar o que bem. Se aquilo que eu vou colocar no meu texto, ela tem relação, por exemplo, no texto narrativo. Eu não posso introduzir um personagem do nada que tem uma história paralela que não vá se relacionar com os outros personagens. Então, essa relação, ela tem que ser uma relação que ela tem que ter algum contexto, ela tem que ter alguma relação com aquela história. Você tem que ter um todo. Por exemplo, quando você assiste uma novela, você tem ali vários núcleos, vários personagens, mas todos eles se relacionam de algum jeito, ainda de uma forma mínima dentro da história geral. Então é isso que a gente tem que pensar na questão da coerência. Eu preciso colocar o que? As ideias. Quando eu coloco uma ideia nova, ela tem que ter a ver com a outra ideia. Então as coisas têm que ter um mínimo de relacionamento entre elas. E aí, ó, a coerência externa. A coerência externa, ao contrário, relaciona-se com conhecimentos externos ao texto que o leitor deve ter para compreender devidamente as informações. Por exemplo, se eu vou falar vamos pegar um livro, por exemplo, existe o escritor Machado de Assis, ele critica muito a sociedade da época. Então, se você não tem aquele conhecimento daquela sociedade, você não vai conseguir entender direito a história dele, não vai entender o humor dele, que é um humor meio sarcástico, porque você não entende o contexto em que aquele texto foi escrito. Ou, por exemplo, vamos pegar aqui, um exemplo mais prático, se você não entende nada de economia, você vai ler um texto sobre economia, não vai ter sentido para você. Então, essa é a coerência externa. A coerência externa, na verdade, ela está mais ligada ao receptor do que a quem escreve. Só que você tem que pensar o quê? Quando você vai escrever, qual é o público-alvo que você vai escrever. Então, se você tem o público-alvo X, que você acha que ele vai ter aquele conhecimento externo, então você pode escrever baseado no que ele tem aquele conhecimento externo. Agora, se você vai escrever para um público que você, por exemplo, se você vai escrever para um público que é formado em economia. Legal, então aí você vai ter que, vai poder colocar referências que quem é formado em economia tem esse conhecimento. Agora, se você vai escrever um texto para uma pessoa que é leiga em economia, você vai ter que usar uma linguagem mais simples para que essa pessoa entenda. Então, você tem que pensar, então assim, a coerência externa, então é assim, você também tem que pensar nisso, para quem você está escrevendo e o tipo de conhecimento que essa pessoa vai ter para você poder escrever para essa pessoa. O texto seja claro e eficaz na transmissão da mensagem, é necessário que ele faça sentido para o leitor. E a coesão e a coerência é justamente isso, são os dois elementos que vai fazer com que o seu texto tenha sentido, que vai fazer com que ele fique claro para o leitor, porque para um texto ter sentido, ele precisa de um significado para quem está lendo. Então a coesão e a coerência justamente vão cuidar desse sentido, vão cuidar para que esse texto seja passado de uma forma mais clara.
Então, a coesão ela é responsável pela articulação interna do texto, ou seja, as regras gramaticais, e se dá por meio de conectivos. Os conectivos, por sua vez, são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações. E os conectivos podem ser conjunções, advérbios, pronomes, e eles são responsáveis pela fluidez. Por que eu falo pela fluidez? Porque, assim, os conectivos eles vão ligando os períodos, vão ligando as articulações, fazendo com que você crie uma sequência de ideias e fazendo com que o seu texto ele vá fluindo. Porque vamos supor, se toda vez você coloca uma frase, um ponto final, um ponto final, um ponto final, ou uma vírgula, vai ficar aquele texto pausado, vai ficar aquele texto cansativo para ler. E os elementos de coesão, eles justamente vão fazer isso, eles vão interligar as ideias, fazer com que elas tenham uma sequência, mas ao mesmo tempo vai fazer que fique aquela leitura corrida. Então, essa é a função da coesão dentro do texto. E aí eu tenho a coesão sequencial. O que seria essa coesão sequencial? Ela constitui-se de recursos que possibilitam a progressão por meio de marcadores verbais e conectivos, ou seja, justamente quando eu falo as conjunções, principalmente, que eu tenho uma aula de conjunções no canal, que as conjunções vão ligando os períodos, então eu vou fazer o quê? A coesão são o quê? São os elementos que vai fazer com que o meu texto tenha uma sequência, vai fazer com que ele tenha uma progressão, que ele seja uma coisa contínua. Então isso é a coesão sequencial. E aí eu tenho a coesão referencial, que ela ocorre quando determinado elemento textual faz referência a outro, retomando. Então é quando eu uso um elemento que ele retoma a um outro elemento daquela frase, sem necessariamente precisar colocar esse elemento. Então ele vai fazer uma referência aos outros elementos. Aqui, ó, por exemplo, ó, encaremos essas interrogações como algum método e com um pouco de calma. Quando falamos em sustentação ou em ponto de apoio, estamos falando em base institucional, legitimidade. Ao mesmo tempo, estamos falando em fonte de recursos, em viabilidade financeira. A sustentação deve ser compreendida no plano político e também no plano econômico. Então, quando eu coloco aqui, ó, essas interrogações, essa expressão, essas interrogações, eu estou fazendo o quê? Fazendo referência às perguntas que outras pessoas fizeram. Então, isso é quando eu falo de referência, isso é uma coesão referencial, é quando eu faço referência a algo que já foi dito. Eu não preciso pegar e repetir palavra por palavra, pergunta por pergunta. Eu coloco essas interrogações, que aí dentro do contexto já vai ter um sentido. É porque aqui a gente tem uma parte do texto, mas se pegando o texto todo, faz sentido aqui, entendeu? Porque eu já estou falando de uma interrogação que foi feita anteriormente. E aqui, ó, repetição de um nome ou de parte, que também entra como referencial. Ó. A educação para o consumo deve ser o foco da discussão sobre publicidade para o público infantil. A proibição desse tipo de publicidade não é a saída mais adequada. Então, ao invés de repetir de novo publicidade para o público infantil, eu pego publicidade que eu já sei pelo texto, pelo trecho aqui, que está se referindo à publicidade para o público infantil. Então, é isso quando eu falo, ó, estou fazendo uma referência, mas eu não preciso copiar tudo de novo. Ó, quando eu falo também de numerais, ó, o presidente da comissão considerou duas reflexões. A primeira, se desejamos uma sociedade pautada em ter ou no ser. A segunda, se as crianças têm pensamentos críticos em relação aos estímulos a que estão sujeitas. Então, por que que o numeral? Ó, quando eu falo primeira e segunda, eu estou falando que o primeiro e segunda sobre as reflexões que o presidente da comissão considerou. Então, o numeral também ele pode fazer referência. Tá vendo como não vai ser só as conjunções que vai fazer parte da coesão? Então, quando eu falo assim de referências, eu tenho vários jeitos. Isso entra na coesão porque elas estão ligadas de algum jeito. Ó, uma palavra síntese, ó, ressaltou ainda que a iniciativa tem o respaldo da Constituição Federal. Então, quando eu falo a iniciativa é um conjunto de medidas que foram tomadas. Então, ao invés de detalhar tudo, eu só coloco que é aquela iniciativa. Então, eu pego uma palavra síntese para me referir a um conjunto de decisões que foram tomadas. Aí eu tenho também a elipse, que é praticamente que a gente tem também figuras de linguagem, que é a omissão de uma palavra. Ó. A missão primeira da publicidade não tem nada a ver com sustentar a imprensa, mas com alcançar seus clientes onde quer que eles estejam. Isso não a torna feia nem bonita, apenas é o que é. Eu coloquei aqui o publicidade entre parênteses só para ver. Eu não coloquei a palavra publicidade, mas quando eu falo apenas é o que é, eu sei que eu estou falando da publicidade. Então eu vou omitir o termo, não preciso repetir, porque dentro do contexto já fica explícito de quem que eu estou falando.
Quando eu falo também de associação, ó, um termo retorna ao outro por terem em si uma relação de sentido naquele parágrafo, naquele determinado contexto. Por exemplo, ó, a boneca representou um marco na indústria de brinquedos brasileiro. É o primeiro produto de sucesso cuja estratégia publicitária não contemplou a televisão. Então, esse produto, eu estou associando a palavra produto, eu sei que qual que é o produto que eu estou falando? É a boneca. Então, eu faço uma associação a um termo anterior. Então, eu estou me referindo à boneca, mas eu não preciso repetir a palavra boneca. Por que a gente fala muito dessa questão de referência, gente? Só para ficar um pouquinho mais claro para vocês. A gente fala dessa questão de referência, assim, da coesão referencial, é porque às vezes se você ficar repetindo um termo muitas vezes, vai ficar cansativo o seu texto. Então, o texto ele tem que fluir de uma coisa, tem que ser aquela coisa leve, aquela coisa que flua de uma maneira mais dinâmica. Então, se eu começo a repetir demais um termo, então aí ele vai ficar o termo cansativo. Então, a coesão ela serve para isso, para que seu texto não fique aquela coisa repetitiva. Então, quando eu falo de associação, em vez de ficar boneca, 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 eu coloco produto, pronto, eu já dei uma quebrada. Porque às vezes uma repetição, repetir muito um termo, torna o texto um pouco cansativo de ler. E palavras ou expressões sinônimas ou quase sinônimas, ou seja, que tenham algum sentido entre elas. Ó, exemplo, o primeiro produto de sucesso cuja estratégia publicitária não contemplou a televisão. Sua mídia foram os vídeos gravados por youtubers, crianças e adolescentes. Então aqui ó, eu pego a palavra televisão e a palavra mídia. Tanto as duas, assim, eu posso, em vez de repetir a televisão, por que elas são sinônimas entre si? Porque a televisão ela é um tipo de mídia. Só que nesse caso, então, as palavras são sinônimas entre si, ou quase sinônimas, porque televisão e mídia é quase a mesma coisa, porque a mídia eu tenho diversos tipos de mídia. A televisão é uma delas, youtuber é uma delas, que é a internet, eu tenho a mídia impressa. Então, a televisão ela é um tipo de mídia, por isso que a gente fala que pode ser palavras sinônimas ou quase sinônimas. E a nominalização, o que é? Ó, ocorre nominalização quando se emprega um substantivo que remete a um verbo enunciado anteriormente ou vice-versa, ou seja, um verbo que remete ao substantivo ou um substantivo que se remete a um verbo. Por exemplo, ó, a publicidade infantil deve ter regulamentação legal, porque publicar para crianças sem avaliar os efeitos pode significar risco. Então, esse publicar, ele faz a referência ao que? Ao substantivo publicidade. Então, é isso que é a nominalização. Eu pego um verbo e vou associar ele ao quê? É a um substantivo que já é empregado. Então, ele vai fazer uma referência a um substantivo, ou vice-versa. Pode ser um verbo que já foi usado na frase, depois um substantivo para fazer referência ao verbo. E agora, gente, a coerência. A gente falou um pouco da coesão. Então, a gente viu que a coesão é a parte interna do texto. É a parte que é responsável pela parte interna do texto, pela ligação, pela fluidez. E a coerência, por sua vez, a gente fala que a coerência ela é mais um pouco a parte externa do texto. Então, a coerência, ela é responsável pelo sentido do texto, pela organização das ideias. Porque não adianta, gente, eu pegar um texto e eu usar os conectores, usarem toda aquela normalização e tal, mas se eu não colocar o meu texto numa sequência lógica, o meu texto ele precisa ter uma sequência lógica. Então, quando a gente fala de coerência textual, é justamente isso, é a sequência lógica dentro do meu texto. Ó. A coerência, porém, não ocorre isoladamente. Ela pode acontecer tanto internamente no texto, ou seja, dentro do espaço textual delimitado, como externamente, quando depende de elementos extrínsecos para atribuição de sentido. Quando eu falo assim interno, então é a questão de colocar as ideias em ordem, mas às vezes também ela depende de fator externo, porque ela vai depender o quê? De você conhecer o contexto daquele texto. Então, eu tenho esses dois fatores para que eu tenha essa coerência. Então, a coerência ela é isso. Então, um texto ele pode ter o quê? Então, assim, só você usar os elementos de coesão não garante que o seu texto vai ter coerência, que ela vai cuidar o quê? Ele vai cuidar do sentido, vai cuidar da ideia, de como você vai organizar essa ideia. Então, aqui, ó, coerência interna. Ó. Para se estabelecer uma coerência interna no texto, é necessário atentar a 4 requisitos. Então, tem a continuidade, progressão, não contradição e relação. Então, o que é a minha continuidade? A continuidade ocorre normalmente em razão do progresso das ideias, a qual se faz com o uso de pronomes, sinônimos ou outros conectores. Então, a continuidade é o quê? É quando eu uso os pronomes, os conectores que a gente viu dentro
dentro da coesão. Então, assim, que ele vai fazendo com que o meu texto tenha uma continuidade, com que o meu texto seja, flua de uma forma contínua, não fica aquela coisa quebrada, que o meu texto seja um, não várias coisas quebradas. A progressão é o conjunto de novas informações. Ó. O progresso, por sua vez, em muito se relaciona à continuidade. Os dois estão perto ali. Ó. Enquanto a continuidade permite a compreensão dos elementos já apresentados, a progressão possibilita o acréscimo de novas informações, sem que ela prejudique o sentido do texto. Então, a progressão é isso. É quando eu vou colocando novas informações no texto, vou colocando novos elementos, se for uma narrativa, novos personagens. Então, eu vou colocando novas ideias dentro do texto. Então, essa progressão ela precisa existir para que a sua ideia flua. Então, a progressão é diferente da continuidade. A continuidade é o quê? Só é como eu vou fazer com que a minha história vire um todo, que ela se encaixe, que ela vá se encaixando. A não contradição, as ideias constantes no texto não devem se contradizer, ou seja, quando eu vou falar de um texto, por exemplo, se eu vou falar de um artigo de opinião, então, ó, tem também ó, a não contradição, que é o que? As ideias constantes no texto, ela não deve se contradizer, ou seja, eu não posso ter ideias contrárias dentro do meu texto. Por exemplo, se eu for fazer uma narrativa, eu não posso falar anoiteceu e o sol brilhava intensamente. Porque se está de noite, o sol não brilha. E se eu for falar de um texto dissertativo, por exemplo, onde a gente trabalha com ideias, eu não posso apresentar uma ideia e depois eu mesmo ir lá e contradizer, falar que aquilo que eu coloquei no texto é uma inverdade. Porque perde o sentido do texto. Se a questão do meu texto é convencimento, eu vou ter que colocar minhas ideias em ordem de forma que eu não contradiga aquilo que eu já disse anteriormente, que eu não negue aquilo que eu disse anteriormente. Então, isso é muito importante dentro do texto, que ele tenha uma coerência dentro das ideias, que ele consiga, que ele não contradiza, que ele tenha uma lógica dentro. Eu não posso falar uma coisa no texto e depois falar o contrário daquilo que eu disse. E a relação, ó, não se deve introduzir conteúdos que não se relacionem minimamente uns com os outros dentro do texto. Então é muito importante também, quando eu vou colocar elementos novos no texto, eu tenho que ver se esse elemento novo que eu coloquei, se ele tem a ver com aquilo que eu estou querendo passar. Por exemplo, se eu vou falar do meio ambiente, por exemplo, eu estou fazendo um texto sobre o meio ambiente. Tá, aí se de repente eu coloco alguma coisa sobre economia que não está ligada no meio ambiente, não vai fazer sentido, entendeu? Então, assim, quando eu falo da relação, então aquilo eu vou ter que olhar o que vem. Se aquilo que eu vou colocar no meu texto, ela tem relação, por exemplo, no texto narrativo. Eu não posso introduzir um personagem do nada que tem uma história paralela que não vá se relacionar com os outros personagens. Então, essa relação, ela tem que ser uma relação que ela tem que ter algum contexto, ela tem que ter alguma relação com aquela história. Você tem que ter um todo. Por exemplo, quando você assiste uma novela, você tem ali vários núcleos, vários personagens, mas todos eles se relacionam de algum jeito, ainda de uma forma mínima dentro da história geral. Então é isso que a gente tem que pensar na questão da coerência. Eu preciso colocar o que? As ideias. Quando eu coloco uma ideia nova, ela tem que ter a ver com a outra ideia. Então as coisas têm que ter um mínimo de relacionamento entre elas. E aí, ó, a coerência externa. A coerência externa, ao contrário, relaciona-se com conhecimentos externos ao texto que o leitor deve ter para compreender devidamente as informações. Por exemplo, se eu vou falar vamos pegar um livro, por exemplo, existe o escritor Machado de Assis, ele critica muito a sociedade da época. Então, se você não tem aquele conhecimento daquela sociedade, você não vai conseguir entender direito a história dele, não vai entender o humor dele, que é um humor meio sarcástico, porque você não entende o contexto em que aquele texto foi escrito. Ou, por exemplo, vamos pegar aqui, um exemplo mais prático, se você não entende nada de economia, você vai ler um texto sobre economia, não vai ter sentido para você. Então essa é a coerência externa. A coerência externa, na verdade, ela está mais ligada ao receptor do que a quem escreve. Só que você tem que pensar o quê? Quando você vai escrever, qual é o público-alvo que você vai escrever. Então se você tem o público-alvo X, que você acha que ele vai ter aquele conhecimento externo, então você pode escrever baseado no que ele tem aquele conhecimento externo. Agora, se você vai escrever para um público que você, por exemplo, se você
vai escrever para um público que é formado em economia. Legal, então aí você vai ter que, vai poder colocar referências que quem é formado em economia tem esse conhecimento. Agora, se você vai escrever um texto para uma pessoa que é leiga em economia, você vai ter que usar uma linguagem mais simples para que essa pessoa entenda. Então, você tem que pensar, então assim, a coerência externa, então é assim, você também tem que pensar nisso, para quem você está escrevendo e o tipo de conhecimento que essa pessoa vai ter, para você poder escrever para essa pessoa. Então, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão aqui da coisa e coerência. Eu tentei falar de uma maneira mais resumida possível para que fique bem claro. Então, já sabe, se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato, deixa aí nos comentários. Se você tiver crítica ou se você tiver alguma sugestão para um tema, para um novo vídeo também, seja em língua portuguesa ou em língua inglesa, também deixa aí nos comentários que eu posso preparar uma videoaula, beleza? Então é isso. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixa o joinha aí no vídeo, beleza? Então tchau, gente, e até a próxima aula.